Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Quero convidar a igreja a estar de pé mais uma vez. Nós vamos receber nesta noite o mensageiro da palavra do Senhor. Vou convidar aqui o pastor Nelonei Ramos, que vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade, pelo Senhor nos ter dado a graça de voltarmos à sua casa, como também a oportunidade que a mim é dada para ministrar uma palavra aqui no Templo Central. Mateus capítulo de número 16, versículo 3 a seguir, está escrito: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os irmãos conhecem muito bem a interpretação desse texto. E as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la ou resisti-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Eu começo pelo versículo de número 20, que o próprio Jesus advertiu os discípulos que não contassem a ninguém, o que não é para nós a missão de hoje, porque alguns capítulos depois, especialmente o capítulo número 28, você vai encontrar Jesus dizendo que nós deveríamos pregar o seu evangelho a todo mundo. Então, o versículo 20, ele era para os discípulos, tendo em vista que aquela revelação era uma revelação muito profunda a respeito de quem era o Cristo. O versículo 19 é um papel espiritual da igreja: lhe daria as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. E o versículo 18 é o versículo chave que eu gostaria de falar com os irmãos nesta oportunidade. Eu digo a você que você é Pedro. Sobre esta pedra, a confissão, edificarei a minha igreja. Muito interessante essa expressão de Jesus, a minha igreja, porque já naquela época haviam outras igrejas, eu digo ajuntamento de pessoas que eram chamados para um serviço exclusivo. Aí Jesus dizer para os discípulos: a minha igreja, ele estava dizendo: agora eu vou fazer algo diferente. E as portas do Hades, ele fala sobre a estratégia contra essa igreja, que teria uma função espiritual. As portas do Hades não poderão vencê-la. A gente sabe que portas não avançam, porta é algo fixo, parado. Então, na linguagem de Jesus, era a igreja que deveria entrar no domínio do inferno e tentar tirar de lá, na língua de Judas, depois de alguns anos, o maior número de pessoas, mesmo tendo a carne manchada pelo pecado. Amém? Levante seu rosto, olhe para cá. Eu tenho alguns minutos apenas para ministrar algo muito importante que eu considero para esse momento tão decisivo para todos nós. Agora que a sua atenção está redobrada, eu começo falando, por exemplo, sobre uma luta espiritual que está acontecendo nos últimos anos entre o reino de Deus e o reino das trevas. Até certo ponto, até anos atrás, essa luta, ela era uma luta travada, mas ao mesmo tempo disfarçada. Você não via tantas investidas contra a igreja. A maior luta que nós tínhamos antigamente era a zombaria. A zombaria era muito grande. Quando alguém, por exemplo, passava
na porta das nossas igrejas e via o número de pessoas, aquele barulho, o falar em outras línguas, havia muita zombaria por causa disso. Mas isso mudou, as pessoas ganharam entendimento, descobriram que ninguém podia ser descriminalizada por causa de sua religião ou credo religioso, e aí tudo mudou de figura quando, no ano de 2003, precisamente no dia 11 de janeiro de 2003, nós tivemos o novo Código Civil brasileiro entrando em vigor. Esse veio para matar muito crente, e especialmente para lutar contra a Igreja de Deus. Eu quero aproveitar que você está me ouvindo, eu creio que você está prestando muita atenção ao que eu estou falando. Eu não estou aqui e eu também não conversei sobre o que eu estou falando aqui com o pastor Valadares. Eu estou falando porque senti necessidade de poder falar com os irmãos hoje. Desde 11 de janeiro de 2003, quando esse novo Código Civil entrou em vigor, nós ouvimos falar, por exemplo, de reforma estatutária. E teve muita gente que não ligou para isso. Por exemplo, nós temos 3 instituições poderosíssimas e que eram muito poderosas no mundo e praticamente intocáveis. A primeira dela, a Igreja Católica. Quando esse novo Código Civil entrou em vigor no Brasil, a Igreja Católica se antecipou, fez um acordo com a Santa Sé, de que eles não poderiam ser prejudicados pelo estabelecimento ou pela entrada do novo Código Civil no Brasil. E aí eles simplesmente, apesar dos ataques que sofreram, eles estão descansados, porque esse novo Código Civil respeita inclusive o Estatuto da Igreja Católica em aliança com a Santa Sé. A segunda instituição poderosa que nós temos no mundo é as Forças Armadas. Mas as Forças Armadas caíram nos Estados Unidos e o Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente da República, ele também tirou do regimento interno aquilo que proibia a pederastia dentro das Forças Armadas. Caiu também as Forças Armadas. E em terceiro lugar estava a igreja evangélica. Os dados do IBGE dizem, irmãos, que o Brasil cresce por ano 3%, mas que os evangélicos crescem 6% ao ano. Esses dados nos dizem que 2040, 2050, o Brasil será a nação mais evangélica do globo terrestre. Tem como você dizer glória a Deus por isso? Tudo bem, mas isso perturbou pessoas. Isso deixou pessoas inquietas. É tanto que uma das publicações recentes da revista Veja disse: o país mais católico do mundo agora se torna o país mais evangélico do mundo. Nós estamos chegando numa nova fase, só que tem um detalhe. Quando essas revistas, quando a mídia internacional começou a dar muita atenção para nós, especialmente o povo evangélico, eles não estavam dizendo, eles não estavam louvando a gente pelo crescimento que os evangélicos estavam tendo na nação brasileira. Eles estavam, na realidade, mandando um recado para o povo dele, dizendo: vocês precisam parar esse povo, vocês precisam barrar esse povo, eles estão crescendo demais. E aí, desde 2003, nós temos um avanço de leis que estão indo de encontro ao povo de Deus. Eles não estão lutando contra as religiões afro, não estão lutando contra eles. Eles não estão lutando contra as seitas orientais, não estão lutando. Vocês viram recentemente, quando a nação brasileira largou a mão, no ano de 2002, largou a mão de Isaac e deu a mão para Esaú. O que isso significa? O Brasil sempre foi uma nação que apoiou todos os projetos de Israel, desde 2002, até 2002, aliás. Todos os projetos de Israel, o investimento de Israel na nação brasileira, eram alianças que o Brasil tinha com Israel. Mas desde o ano de 2002, a nação brasileira largou a mão de Israel e pegou a mão de Esaú. E você hoje já ouve falar uma palavra moderna chamada de islamofobia, que a gente tem que dialogar com aquele povo. E um detalhe, Jesus disse em Lucas capítulo 19, ele disse: olhem para a figueira e para todas as árvores.
O último censo de Israel diz que Israel já está com 9 milhões de habitantes. É a maior alia desde o ano 70 da nossa era, quando Israel foi jogado para fora da sua terra. Desde aquela época é a maior alia. A palavra alia é uma palavra hebraica utilizada dentro do parlamento hebraico sobre o regresso do povo de Israel para a sua terra. É a maior em todos os séculos. Ou seja, Israel, que veio se estabelecendo em 200, 300 anos, hoje se consolida como uma nação de 9 milhões de habitantes. É o maior número de todos os séculos de judeus congregados dentro de Israel. Ao mesmo tempo, querido, quando você olha para todas as nações ao redor de Israel, você vê perseguição em massa aos cristãos. E a mídia internacional está divulgando isso. O número de cristãos no mundo inteiro assassinados já ultrapassa milhões. É só você acessar, por exemplo, lá no YouTube, qualquer jornal internacional, você vai ver um número sangrante de cristãos que estão sendo mortos por causa de sua fé. O terrorismo está avançando em proporções. Jesus disse: olhem para a figueira e olhem para todas as árvores. Quando essas perseguições estão acontecendo no globo terrestre todo contra os cristãos, o Brasil se levanta com a força de lei para perseguir o povo de Deus. E aí, até mesmo eu tenho que confessar para os irmãos que durante muito tempo, porque eu acreditava que Jesus voltaria em questão de décadas. Eu me lembro que quando eu era criança, eu recebi uma carta de uma irmã que disse que Jesus voltaria no ano de 1992. Era 1991, minha mãe saía para trabalhar e eu ficava na porta de casa juntamente com meus irmãos, perturbados com a ideia de que Jesus voltaria no outro dia, que eu não podia desobedecer porque Jesus ia voltar, e aquele medo, aquele terror por causa da volta de Jesus. Mas a gente descansou, e o mundo cresceu, o mundo evoluiu. Então hoje em dia, nós estamos chegando ao ponto da perseguição, e Jesus disse, grave o que eu vou dizer agora, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele disse: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, esse tempo de perseguição já começou, mas nós não acordamos. Eu começo então dizendo, por exemplo, que um deputado federal disse no último congresso de LGBT, que disse que o seu mandato de deputado federal foi lhe dado pelos orixás. E eu tenho uma coisa muito interessante para dizer para vocês. Quando nós vivíamos nos sítios, nós tínhamos medo, porque diziam que haviam determinados demônios hospedados naquelas estradas. Pessoas passavam em determinados horários por aquela estrada. Aí chamavam de boitatá, o curupira, o pai da mata. Eram demônios que se aninhavam em determinados lugares. Onde a igreja chegou, a igreja invadiu Linhas, a igreja invadiu Glebas, a igreja chegou nos Ribeirinhos, esses demônios foram embora. Porque onde a igreja de Jesus chega, os demônios têm que ir embora. Mas existe uma classe de demônios que nós resistimos muito a enfrentar, que foram aqueles demônios que estavam compilando leis contra o povo de Deus. Quando um deputado federal pega a sua palavra e ele diz que o seu mandato é o querer ou a vontade de orixás, ele está dizendo: os demônios me colocaram aqui. Eu digo isso aqui com muito temor. Ele está dizendo: os demônios me deram isso, os demônios me elegeram. A igreja então está chamando atenção. A igreja então está chamando atenção. Eu ainda digo, por exemplo, que o mundo é governado por leis. E as organizações internacionais querem governar o mundo. E eles sabem, irmãos, que nos países onde os religiosos governam, eles não têm condições de manter as suas leis. E eu vou falar aqui 4 coisas terríveis para você. Talvez você já ouviu muito esses dias, você já foi bombardeado muito, você já está muito ciente do que você tem que fazer, mas eu vou ter que falar do mesmo jeito. Eu não tenho um vínculo com nada que eu vou falar aqui nessa noite, mas eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu gastei 2 meses lá na nossa congregação, escute. Eu gastei 2 meses lá na nossa congregação, durante 9 semanas, ministrando sobre política, uma doutrina bíblica social. 9 semanas. Eu vi pessoas entrarem, saírem e dizer: pastor, eu não sabia disso. Eu gastei o meu tempo, eu esmerei em cima disso. Então eu vim falar para você pelo menos 4 leis
tiradas lá das profundezas do inferno, para tentar barrar a marcha da igreja. A primeira grande lei, uma lei demoníaca chamada lei do silêncio. Todo mundo sabe, irmãos, que o nosso princípio de crescimento é a fala. É a fala. Paulo disse: como ouvirão se não há quem pregue? A fala. A fala é o nosso principal instrumento. É por isso que a gente tenta entrar na televisão, no rádio, revista, jornal e tantas outras coisas. A fala é a nossa principal arma de divulgação do evangelho. Mas essa lei chamada lei do silêncio veio para barrar os evangélicos. E ela se incorporou num ministério que não tinha nada a ver com a igreja, chamado Ministério do Meio Ambiente. E dentro dessa lei do meio ambiente, lá tem um parágrafo que diz o seguinte: toda instituição dentro do território nacional que utilizar sistema de som não poderá usá-lo acima de 65 decibéis. Você sabe o que é 65 decibéis? Eu vou dizer para você, fique em silêncio. É mais ou menos eu tomar aqui essa palavra e falar assim para os irmãos. Certeza não. 65 decibéis é para barrar a igreja. Ou seja, nós não poderemos ter grandes centros de realização dos nossos eventos. O som não pode ir além de 65 decibéis. Ou seja, tira a fala da igreja. Como é que você vai falar para multidões? Como é que você vai fazer o convite? Lei do silêncio. Só para os irmãos terem uma ideia, dados de hoje, pastor, que eu tirei de hoje do jornal. Só no Rio de Janeiro já tem 430 templos fechados, que foram embargados pela justiça. O pastor tem que pagar uma multa, é notificado, ele tem que lacrar o templo, torná-lo todo acústico, e se não obedecer essa lei, depois veda e fecha a igreja. Essa semana mesmo passada agora, um pastor, amigo meu de uma igreja batista lá em São Paulo, eles têm o vídeo, ele parado na porta da igreja, pastor, parado na porta da igreja, a máquina da prefeitura derrubando o templo dele, e ele dizendo assim: olha, vocês estão vendo, esse era o templo que eu gastava para pregar o evangelho, estão derrubando a igreja, e ele faz uma oração na frente da igreja, e a máquina derrubando. Lei do silêncio. Está aí para acabar com a gente. Segunda lei importante e destruidora, a lei do Estatuto das Cidades. Hoje é muito bom construir igreja, né, irmão? É muito bom quando você vai lá, a igreja vai lá, compra um terreno, constrói uma igreja. Essa lei do Estatuto da Cidade diz que não poderão mais ser construídos templos. Porque dentro do Estatuto da Cidade existe um parágrafo que diz que deve ser feito uma pesquisa na região onde se pretende construir a igreja. E que se porventura um morador discordar da construção daquele templo, não pode construir o templo. Não se pode construir o templo. E aí, nós ficamos barrados. Ou seja, disseram que a gente não pode pregar, disseram que a gente não pode construir templo. São leis. São leis. E a terceira, não pode falar, não pode construir, mas a igreja é inteligente. Como não pode construir, nós passamos a comprar templos, cinemas, galpões e estruturas que estavam abandonadas, a igreja passou a comprar. E aí vem a terceira lei, que é essa lei, é a chamada tiro de misericórdia. É a lei da tributação de templos religiosos. Ou seja, se proíbe o recolhimento de ofertas e de dízimo. Ou seja, hoje a gente tem um número de infidelidade muito pouco, mas imagina só, irmãos, você convencer um irmão a ir deixar a sua contribuição lá na conta bancária. E aí eu tomei nota de algo aqui importantíssimo. Se o pastor receber dinheiro na igreja, ele é enquadrado em pelo menos 3 crimes: contravenção, usurpação do dinheiro do povo e sonegação de impostos. Juntos isso aí dá pelo menos 6 anos de cadeia. 6 anos de cadeia. Só que convencer o irmão a ir lá e entregar a contribuição no banco não é o final. De tudo que se entrar na conta da igreja lá no banco, o governo tributa em 35%. É o que está acontecendo. Quarta lei, a desconstrução dos valores da família.
E apesar de eu estar falando aqui para um público hétero, eu preciso falar, por exemplo, sobre coisas horríveis como masturbação de bebês, desenvolvimento de ideais homoafetivos e educação para o uso de drogas. Sabe, a gente falar para os nossos filhos, não usem drogas. Nós vamos ter que passar a dizer, e isso inclusive já está em voga em muitas escolas. Eles vão dizer, você pode usar, desde que você use da forma correta. Como, por exemplo, uma das cartilhas do governo era, você não pode usar canudo de papel e sim de plástico. Você tem que ter contato com o traficante, para você não comprar a droga errada. Que coisa terrível, não, irmãos? A gente está ensinando nossos filhos a construir valores, e alguém vem e destrói esses valores. E a quinta lei é a lei de casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu conto aqui uma experiência que eu tive. Há anos atrás nós estávamos aqui num trabalho, fui convocado para ir num trabalho realizado chamado Marcha contra a Pedofilia. Lá nesse trabalho havia um número muito grande de homossexuais. E lá nesse trabalho, eu vi quando um pastor da igreja presbiteriana tomou a palavra, e ele disse assim, olha, eu mesmo sofro muito, porque eu tenho um irmão que ele é homossexual. Na hora um homossexual levantou a mão e disse assim, por que você não trouxe ele para dar apoio ao nosso projeto? E o pastor ficou assim meio sem rumo, e um deles levantou e disse, eu quero saber onde é a sua igreja, pastor, porque quando essa lei for aprovada, eu vou escolher a sua igreja para me casar lá. Ninguém fala mais de PL 122. Eu falei aqui no ano de 2009 sobre a PLC 122. Ninguém fala mais, porque ela foi fracionada. Mas um dos parágrafos daquela lei dizia que nenhuma manifestação homoafetiva pode ser discriminada em qualquer ambiente que tiver. E você sabe que igreja, boate, estabelecimento comercial tem sempre o mesmo alvará. Eles não podem ser discriminados. Se porventura um deles disser para o pastor, diz, pastor, gostei da sua igreja, eu quero congregar aqui. O pastor vai dizer então para ele, então, aceite Jesus. Disse, não, eu já aceitei. Jesus é meu Salvador. Mas e a sua prática? Não, é minha raça. Eles querem ser reconhecidos como raça. E a gente sabe, irmão, que perseguição não acaba com a igreja. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz uma frase que é interessante. Ele disse, alguém chegou para ele e perguntou, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Ele disse, não. A igreja seria mais fiel, mais perseguida, se fosse de fato mais fiel. Não é a fidelidade não é gerada pela perseguição, a perseguição é gerada pela fidelidade. E a gente sabe, irmãos, a gente sabe o que está acontecendo. Quando você vê em congressos enormes, chamando o povo para orar pela nação, os demônios estão furiosos contra essa nação. Sabem que aqui, irmãos, corre o sangue das nações, corre em nossas veias. Nós somos um povo altamente espiritualista. Se falar de espírito dentro de qualquer casa brasileira, todo mundo vai entender. Nós somos descendentes de católicos, de europeus e de índios. São 3 classes de pessoas altamente espiritualistas. A gente sabe do assunto. Mas eles estão querendo então barrar especialmente a igreja, por causa dos valores que a igreja tem preservado. Eu sempre gosto de citar, por exemplo, a ilha de Malta, onde Paulo pregou lá no 1º século. Só para você ter uma ideia, o divórcio na ilha de Malta foi liberado, entrou em vigor, em lei, há 4 anos atrás. Porque Paulo pregou tão bem pregado o evangelho na ilha de Malta, que as pessoas não se divorciavam, mantinham suas famílias unidas. Mas esses grupos internacionais chegou lá, atravessou fronteiras e chegaram lá para destruir esses valores. Então, essas leis vêm exatamente para acabar com a igreja. 5 leis. Nessa 5ª lei sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento da raça gay, adoção de crianças, de preferências bebês. Eu tenho certeza que vocês acompanharam, por exemplo, o caso clássico da Cássia Eller. Não precisa falar, mas
Foi a única vez na lei brasileira em que uma criança foi deixada com a babá e não com os avós. O juiz rasgou a Constituição e entregou o bebê para uma babá, porque a babá era a namorada da Cássia Eller. E eles sabiam que educação, o princípio bíblico é: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará deles. Eles sabem que se pegarem bebês e educarem de uma forma diferenciada, tirando a ideia da família tradicional de sua mente, futuramente vai ter uma continuidade. Está todo mundo chateado por causa da declaração do Levi Fidelix ontem, no debate. Todo mundo ficou chateado. O que é isso? Isso é um absurdo. Olha, irmãos, coisas piores nós já recebemos nas escolas. Nós estamos sendo bombardeados. E a bola da vez é a igreja. Quando você vê esses ataques contra a família, qual é a única instituição no Brasil que hoje defende a família? A igreja. A igreja se uniu no projeto da família. A igreja sabe que esse modelo tradicional de homem, mulher e filhos é não apenas um modelo bíblico, é um modelo aceito por Deus, antes mesmo da criação da Bíblia, da escrita da Bíblia. E ele veio exatamente para barrar. E aí eu pergunto: o que é isso, igreja? Por que nós estamos aqui? A pastora Damares, ela diz uma coisa interessante. Ela disse: nós já estudamos demais. Isso aqui é terrível, irmãos. Nós hoje defendemos correntes teológicas. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu sou arminiano, eu sou calvinista. Então a gente já sabe corrente demais teológica. Nós também já recebemos unção demais. Pulamos, gritamos, rolamos no chão. Estamos cheios de unção, cheios de teologia. Agora é a hora de se envolver com o social. E o primeiro passo é a tentativa de barrar os projetos que depõem contra a família. Esse é o primeiro passo. O que é isso, igreja? Eu estou dizendo isso aqui para um despertamento para esses dias. Um despertamento. Eu fiquei, inclusive, vou dizer para os irmãos aqui, eu fiquei muito preocupado, pastor, quando possivelmente eu não ministraria hoje. Eu sei que o senhor tem mais coisa para falar, mas eu fiquei muito preocupado. Porque hoje eu queria falar com você. Por que você está aqui como igreja? Será que 4 paredes resolve tudo aquilo que, ou fala de tudo aquilo que igreja é? Será que 4 paredes falam? O que é isso, igreja? Estamos aqui para difundir o reino de Deus que se manifesta em justiça. Amém? Em moral. Sabe aquele pensamento de que os evangélicos vão se corromper? Eu creio que dessa vez há um exército diferente se levantando. Há um grupo de igreja, deixa eu dizer uma coisa, eu ainda não falei isso nenhuma vez na nossa congregação. Há um grupo de igreja que está apelando a todos os pastores para que o dia 4 de outubro seja o Dia Nacional do Arrependimento. E eu creio, absolutamente eu creio, que quando todo esse povo começar a clamar, conforme escreveu lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí disse Deus: eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu acredito que esse projeto do dia 4 de outubro, Dia Nacional do Arrependimento, irmãos, isso vai causar um impacto nas hortes infernais. Isso vai tremer com as bases do inferno, para que a igreja do Senhor se levante agora como um gigante que estava adormecido. E o nome de Jesus seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, diga amém.